Olá, seja bem-vindo ao podcast Sevencast, o nosso encontro semanal. E aqui a gente fala de vários temas, fala daquilo que é relevante para o crescimento seu e da sua família também. Como é de costume, a gente vai começar aqui o nosso encontro lendo uma passagem bíblica que está registrada exatamente aqui no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, falando um pouco sobre a vida cristã, diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E para falar um pouco sobre vida e comunidade, solidão, juventude, entre outras coisas, eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje alguns amigos e convidados. Quero começar aqui por Laura Reis. Olá, Laura. Tudo bem, Laura? Olá, tudo bem. Seja bem-vinda ao podcast, Laura. Sevencast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Perfeito. Grazi Vieira. Tudo bom, Grazi? Olá, tudo bom? Perfeito. Tudo maravilhoso. E do meu lado aqui o nosso brother, Alisson Ribeiro. Eu. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Muito bem, muito bem. Eu quero agora conhecer um pouco mais de vocês. A gente se vê por aí, né? De vez em quando a gente se encontra, mas quase que a gente não para conversar sobre algumas curiosidades que a gente tem uns dos outros, né? Verdade. E aqui se torna um momento também, um espaço bem aberto para a gente bater um papo. Antes da gente falar um pouco de vida em comunidade, eu quero conhecer um pouco mais sobre vocês. Laura, você é natural aqui de Sergipe mesmo? Sou natural de Sergipe, sou daqui de Aracaju, sou professora, trabalho na área da educação e atualmente lido com escola, na coordenação de uma escola e também na igreja, lidando com o Ministério Jovem, diretora do Ministério Jovem da igreja, Santos Dumont 1. Perfeito. Por isso que quando eu falei com você recentemente, ouvi um plano de fundo, assim, um áudio, Falei, acho que é... Ali tem O áudio tinha um barulhinho, né? Tá, Um barulhinho básico de criançada. escola. Excelente. Você é formado em que área mesmo? Sou formada em pedagogia. Muito bom. Excelente. E você, Grazi, é também natural aqui de Sergipe ou não? Sim, sou natural de Sergipe. Atualmente trabalho numa UTI neonatal para prematuros, certo? Sou secretária clínica. E agora estou atuando também como secretária distrital de PG e Ministério Pessoal. Recebi essa linda missão. Perfeito. Então, o distrito que vocês representam é? Santos Dumont. Santos Dumont. Isso. Perfeito. Meu brother, Alisson Ribeiro. E aí, Alisson? Então, eu sou formado também, eu sou professor de Educação Física, na parte de licenciatura. Gosto muito de trabalhar com crianças, mas no momento não atuo na área. Eu sou também administrador, eu tenho um curso, tudo, e trabalho no Maria Feliciana. Eu sou subsíndico lá. Perfeito. E você é sergipano? Sergipano natural. Mas o único estrangeiro sou eu aqui, né? É verdade. De onde você Tá é? Nos conte. Mas, na verdade, eu já estou me tornando um cidadão sergipano, né? Porque já coloquei o coração aqui nessa terra. Eu sou da uma cidade na Chapada Diamantina chamada Barra da Estiva. Morei um bom tempo por lá também, Vitória da Conquista. Portanto, sou baiano por naturalidade, mas agora sou sergipano de coração por aqui, né? Aí. Coisa boa. Tanto que meu filhinho nasceu aqui. Alguém perguntou assim: ei, pastor, não vai levar o seu garoto para nascer na Bahia, para que tenha lá, escrito, Registro registrado, baiano, né? que é baiano? Disse, não, gente, eu já estou por aqui, o povo aqui me acolheu muito bem, não tem nenhum problema. Fazemos parte da mesma pátria celestial e nada melhor do que viver um tempo com o povo sergipano. Eu digo um pouco porque normalmente a gente passa aí 4 ou 5 anos, né? Mas deixar uma marca também e levar marcas desse lugar. Inclusive, eu tenho viajado bastante e gostei bastante dessa região aqui, né? Não somente Aracaju, como também as demais cidades vizinhas. Que bom. Tem um sociólogo chamado Bauman. Ele diz que estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Já que a gente vai falar um pouco sobre vida em comunidade, e a Bíblia nos recomenda que a gente leve, a carga um do outro. Vocês concordam que, de fato, esse sociólogo tem razão? A gente está, ao mesmo tempo que a gente está no meio da multidão, em alguns momentos a gente também está na solidão, ou seja, é um paradoxo, né? O que vocês pensam sobre isso? A gente vive numa sociedade muito individual. Vivemos cercados o tempo todo, seja na faculdade, seja no trabalho, seja até mesmo na igreja. Porém,
essa sociedade individual tem cada vez mais vivido dessa forma. Então, por mais que a gente esteja em grupos, mas muitas vezes nós passamos por coisas que ninguém sabe. Isso tem sido cada vez mais natural. Por mais que a gente esteja envolvido com diversas pessoas, em diversos ambientes, realmente o que a gente tem percebido, principalmente na nossa geração de hoje, é que a gente tem sido cada vez mais individual, cada vez mais introspectivo. Concordo com esse pensamento. Dá a impressão de que o advento da tecnologia, que poderia ter sido algo assim para agregar nos relacionamentos presenciais, embora tudo começa pela tecnologia, mas parece que o vazio existencial aumentou em vez de diminuir. Você também pensa assim? Não sei se você também concorda com isso. Eu concordo, mas eu vou deixar você falar primeiro. Pronto. Então, eu uso muito a palavra superficial. As relações, elas são superficiais. Seja de amizade, seja, às vezes, até de se conhecer, namoro, né? As pessoas, elas estão, atualmente, eu sinto superficialidade. Aquela educação, eu pergunto, tá tudo bem? Mas, realmente, eu quero saber se você tá... Às vezes, você até fala, rapaz, eu não estou bem, e começa a desabafar, e eu olho para você... Vai dar tudo certo, meu irmão. Pronto. Já engole o choro, né? Isso. Então, é aquela só educação. E eu tenho agonia disso. Não dá para contar tudo, mas como eu passei... Eu entrei na igreja com 6 anos, fiquei até os 17, me afastei, e aí, graças a Deus, retornei. Mas, nesse período, eu tive algumas marcas, né? De não ser cristã. E uma delas foi uma tatuagem em que eu escrevi intensidade. Sim. Porque eu sou muito intensa. Então, essa superficialidade me incomoda. E eu sempre bato na tecla que a gente realmente precisa se interessar pelas pessoas, pelas nossas relações. E quando a gente fala em comunidade é isso. É interesse, é intensidade. É você realmente viver e conhecer as pessoas que você convive, sem ser só superficial. Não, eu conheço o Alisson, ele tem olhos claros, ele é professor, né, mas ele não atua na área. Isso aí é superficialidade. Mas, e aí, eu conheço realmente ele? Né? É mais ou menos isso. As pessoas são superficiais atualmente. Alisson, você discorda delas? Não, eu concordo e vou também puxar. Não tem nem como eu discordar aqui, porque daqui que eu corra. Eu concordo realmente com o que elas falaram e também tem vou puxar a sardinha, mas não estou sendo pago, tá? Tem a ver também com a presença de Deus, de Jesus. Falaram a respeito também na igreja também é assim, e de fato mas no PG... que eu acho que é o assunto que vai ser abordado aqui mais tarde. Sim. Lá, especialmente do Santos Dumont 1, você tem essa interação, por mais que seja, às vezes pareça superficial, mas há uma quebra, tipo uma cebola. Você vai, no primeiro dia, vai conhecendo, e você vai se abrindo, e às vezes, de uma relação não tão íntima, ou tão... Né, eu mesmo tenho um exemplo lá, que tem uma menina chamada Luara, que todo sábado de culto, se eu não estiver lá para gravar ela falando os avisos, não tem culto, não tem uma semana, não começa bem. Sim. Não, a gente tem essa brincadeira e essa aproximação foi feita justamente lá no PG, onde eu conheci todos eles e sempre, né, tendo essa interação, e Jesus como base é fundamental. De fato, essa solidão que a gente está falando aqui também, e o vazio existencial, pode ser uma vida sem propósito, né? Sem algo que justifique o final de todas as coisas. Então, não é apenas um detalhe que vai determinar a solidão. Creio que podem ter vários elementos aí unidos, né, nesse processo. Eu não perguntei, vocês são solteiros, casados e etc. Compartilha o estado civil. Solteiros. Bom, solteira. Eles respondem. Você já garantiu por isso. Se tinha alguém aqui se relacionando, acabou agora. Acabou agora. Vixe, esse podcast não pode Tô dar problema, não. brincando. Pronto. Jovem. Claro, atribui-se à idade do jovem um período de descobertas, aventuras. Sempre se sente como se fosse um super-homem ou uma super-heroína, mas também de muitas ansiedades. Eu acho que em todas as fases, em todos os tempos, o jovem sempre foi jovem, né, por estar nessa fase especial da vida.
você crê, ou vocês creem que um jovem hoje que é religioso, o que para muitos é uma expressão que eu ouvia lá, né, sempre era cafona, não sei se vocês... Careta, né? Esse jovem hoje também é um jovem que está suscetível, mesmo crendo em Deus, viver momentos também de solidão. Ainda mais. Por não, de repente, não estar vinculado a um grupo, ou se sentir inserido num grupo, na comunidade? Ainda mais. Eu acho que, assim, eu não sou batizado, acho que o meu ciclo social é muito dividido, né? Eu sou atleta de basquete, então eu tenho os amigos do basquete, tenho os amigos do trabalho. Pessoal mesmo, pouquíssimos, né? Não chega nem a 5 pessoas. Então, eu não tenho, graças a Deus, eu nunca tive problema em relação a isso. Eu sempre acreditei em Deus, eu fui batizado em outra congregação, mas isso nunca me impediu de ter uma relação de amizade. Mas o papo muda. Então, às vezes, eu queria até falar algo assim, mas eu fico meio assim, tá, os caras vão me olhar estranho, mas eu não estou concordando com isso que você está falando. E, às vezes, eles próprios, com piadas, às vezes, religiosas, eu me incomodo, eu fico calado, e, às vezes, eu me afasto. Estou naquele momento do basquete, eu estou ali, vou interagir ali, mas depois eu não... Então, as minhas relações sociais são bem estritas, assim, né? Então, bem limitadas. É muito dali, eu não levo muito isso para cá. E eu me incomodo bastante quando surge assim. Um exemplo hoje foi uma piada que foi em relação o comportamento entre pais e filhos, entre a pessoa com o âmbito familiar, sim, como era antigamente, onde o pai conseguia se relacionar com outra filha ou com a própria mãe. Então, relacionado a animais. Eu fiquei tão constrangido e tão, assim, sem acreditar no que eu estava escutando, que eu me afastei e disse, cara, valeu. Não são pessoas do meu ciclo social perto, mas são conhecidos. Sim. Aí eu, valeu, fui cortar o cabelo, porque realmente aquele papo ali não... Dentro de mim, Deus disse logo, cá fora. A cosmovisão mudou. E mudando a cosmovisão, alguns relacionamentos, alguns ambientes e alguns conteúdos da conversa também, por mais que a gente esteja numa multidão, a gente acaba se sentindo fora daquilo porque não nos atrai mais, né? Então, de fato, deve ser desafiador. Se você não tiver, como ele disse, né, você já não tem esse ciclo grande fora, né? Porque você já tem ideias diferentes, você já acredita em coisas diferentes. E se dentro da igreja você também não tiver, fica ainda mais complicado. Porque mesmo acreditando em Deus, nós não fomos feitos para viver só. De fato. Né? Fomos feitos para viver em união, multiplicar. Então, se dentro da igreja a gente não tiver esse apoio, né? Esse apoio, essa inclusão, fica um pouco difícil. Um pouco não, fica bastante difícil, pastor. Mesmo sabendo do nosso Deus, mesmo sabendo que Ele é grande, mesmo sabendo que Ele cuida da gente, mesmo quando parece que ninguém mais está cuidando, mas a gente necessita, sim, de bons relacionamentos, somente que sejam saudáveis. O ser humano tem a necessidade de ser cuidado e de cuidar também, né? E quando ele não se vê inserido nesse contexto, e aí entra a solidão de fato, muitas vezes a ansiedade. A gente tem casos, por exemplo, de jovens que passam por isso, né? Por ansiedade, por depressão. Às vezes, muitas vezes a gente não sabe. Então é comum isso acontecer mesmo dentro da igreja. E principalmente quando não está inserido ali numa comunidade, num grupo de jovens também. Uhum. Perfeito. Mas me diga uma coisa, a rede social não supre isso? Não. Porque assim, olha, você bate o olho lá no Insta, enfim, e tá todo mundo sorrindo, né? Dificilmente a gente encontra alguém pedindo socorro na rede social. Rede social é uma vida de ilusão, né? Tá tudo perfeito nas redes sociais. A gente só vê o que as pessoas realmente querem mostrar. Agora, a realidade a gente não sabe. Então, a rede social não substitui e nem é claro, tem o seu lugar, muita coisa começa por ali. Se a gente souber usar, né? Mas talvez seja apenas a primeira camada da cebola, né? Conforme ele estava dizendo. Né? Eu pessoalmente não tenho Instagram. Fiz o meu TCC, muita gente me mandava foto, pô, você não comentou, você não viu. Então, para eu evitar a distração, eu desliguei. Sim. Eu desativei. No começo foi difícil, caramba, o que tá rolando? Chega a ser estranho, né? Uma pessoa sem Instagram hoje em dia. E aí primeiro ano, entrou a pandemia,
Eu disse, eu não vou tocar no Instagram até a pandemia acabar. A pandemia acabou, não senti falta. Perdi a senha pelo e-mail, também perdi a senha do e-mail que estava registrado. E hoje eu posto tudo no WhatsApp. E o WhatsApp é muito assim, muito... Eu posto brincadeiras, às vezes uma palavra de mensagem, e eu mostro um pouco do que sou eu. Sim. De verdade, sem querer like ou sem nada. Sim, tipo, sim. Algumas partes da minha vida que eu acho engraçado, que eu acho que faz algumas pessoas rirem. Sim. Cara, legal, você posta fotos do céu, tal, eu tô aqui acamado, já recebi essa mensagem. Tô aqui acamado, sofri um acidente, realmente, pô, muito, muito bonito e tal. Então, assim, eu acho que a rede social, ela nunca vai suprir essa necessidade de você se relacionar com boas pessoas. Com pessoas que te levam para um caminho que você, querendo ou não, você vai se reerguer, vai se crescer, assim. É muito legal. Na verdade, nada substitui o humano, né? É na presença de um outro humano que a gente se sente humano. Sim. Do contrário, a coisa ficaria completamente complexa. E falando agora sobre o que vocês têm vivido lá na comunidade, no pequeno grupo jovem, já que a gente falou de Balma, né? Aí, solidão, vimos que a rede social não traz isso que a gente precisa. O que vocês têm vivido lá como grupo, como indivíduos, né, também da mesma fé, e indivíduos também que fazem parte de outra fé, mas que frequentam lá? Como é que é o pequeno grupo que vocês desenvolvem com jovens? O pequeno grupo, ele vem para causar, né, para dar uma interação maior para os jovens, de forma mais específica. Por quê? A gente tem diversas programações, tem culto jovem, a gente tem a escola sabatina jovem, que os jovens já estão inseridos nessas atividades. Mas o pequeno grupo vem numa proposta diferente. Vem para criar um relacionamento ali mais estreito. E o que é que a gente tem vivido? Eles vão falar daqui a pouco mais um pouquinho. A gente tem vivido, de fato, essa interação. A Alisson comentou, né, que ele teve amizade com uma chamada Luara, e assim, com diversas pessoas lá dentro. Isso veio do PG. Porque o que é que acontece no PG? Lá a gente conversa, a gente canta, a gente ouve sobre a palavra de Deus, mas a gente também sabe um pouquinho da vida um do outro, o que é que o outro tá passando. Tem um momento que a gente até brinca no PG, né, que a gente chama de terapia em grupo. Raíza. Raíza vai ouvir a gente aí. O que é essa terapia em grupo? É o momento que a gente comenta como é que a gente está se sentindo naquele momento, como foi que a gente se sentiu durante a semana, o que foi que aconteceu durante a semana. E às vezes demora tanto assim a terapia em grupo. Só que é um momento tão interessante, tão gostoso, porque a gente consegue viver, de fato, essa amizade. A gente consegue sentir por que o outro sentiu raiva da outra pessoa. A gente sabe a alegria que uma pessoa teve durante a semana. Se teve vontade de matar alguém durante a semana. Tudo é comentado nesse momento. Confissões da semana são feitas nesse momento de terapia em grupo. Então, a gente tem visto, de fato, essa interação, essa comunidade. Vocês falarem um pouquinho também, que é para eles, o PG. E aí, Grazi? Para você que coordena também, né, essa área de pequenos grupos. Ela é distrital, de Santos Dumont. Então, chique. Como eu tenho contato tanto com jovens quanto com outros PGs, né? Principalmente, pastor, a retomada dos PGs. A Laura ela já vem um tempinho, né, com a ideia da retomada, antes mesmo de quando veio realmente esse boom, essa explosão do curso, do protótipo, o lançamento do protótipo 1, protótipo 2. Alguns PCs já tinham voltado, né? Que na pandemia fecharam, Sim. Não estavam mais ativos. E tem vários PGs sendo abertos. E o que dá para se alegrar é que assim, é uma oportunidade justamente de se relacionar. Na igreja a gente vai, a gente abraça, a gente ri, mas a gente vai adorar, cultuar. Na saída sempre tem aquele momento em que acaba às vezes 11 horas, fica até 12, quase 1, né? Dando problema pro diabo. Isso, porque as pessoas elas querem botar os papos em dias Sim. ali. E no PG as pessoas têm essa oportunidade. Né? Fora que a gente lancha, tem aquele no lanche vinha mais aquele momento de papo, de dar as risadas, né? Então você tem um alimento espiritual, um alimento físico também. E o retorno do PG, a experiência com o PG é justamente esse tipo de relacionamento. Às vezes, do nada, eu recebo uma mensagem de alguém que confiou em mim e que fala assim, Grazi, eu estou passando por isso, Grazi, eu estava assim, que a gente nunca imaginava. A pessoa consegue se abrir ali, a pessoa consegue contar com você. Às vezes eu chego
pela primeira vez em um lugar e pessoas que viviam só, porque às vezes, por exemplo, a pessoa não tem família adventista, é só ela. Então, com a chegada do PG, ela ganha uma família também. Então, assim, é algo incrível. Só tendo a experiência para saber realmente o que é um PG. Acho que a gente pode falar aqui o dia inteiro, mas não dá para ter a noção de viver, porque é algo totalmente diferente. É como se fosse um clube de desbravadores. Sim. Para jovens. Para jovens, é. Alisson, você, como mesmo você mencionou, não é um membro da Igreja Adventista Isso. e depois eu queria saber quem foi que convidou você, né, para fazer parte dessa vida em comunidade, mas conta pra gente um pouco do que você sente, né, ao pertencer a esse grupo, ao viver essas experiências, e como é que você é tratado lá, porque alguém pode pensar assim, mas é um ambiente que é bem-vindo somente para quem já é membro da igreja. Como é que funciona isso? Como é que você entende isso, né? Então, eu vim... Meu pai que veio através de um amigo de infância, Tonhão, que convidou ele, né? E meu pai começou a frequentar, gostou e se batizou, a família toda, menos eu. E meu pai me chamou, vou, fui um dia, fui o segundo dia e gostei, né? Só no sábado, só no sábado. E Laura foi, temos um encontro jovem, tá bom lá. Social, viu? Que bom, Laura, Deus abençoe, seu encontro. Mas não queria ir. Só spoiler, né? Passava pra ele. Aí veio outra senhora também, tem um encontro jovem. Eu disse, tá bom, quando é? Quinta-feira. Eu disse, tá certo, estarei aqui. E nunca dava, às vezes era o meu treino, que até isso Deus tirou. Meu treino é hoje, quarta-feira e sexta. E sábado, né? Só que sábado à tarde. Então, assim, E aí começou, eu vim um dia, gostei, realmente bacana assim, mas foi meio assim, né? Peixinho fora d'água. Esse povo estranho querendo perguntar sobre a minha vida. Do nada, assim, o momento da terapia em grupo. Ele chegou no primeiro dia, viu todo mundo falando da vida. Não vou falar nada, irmão. O povo aqui fala mesmo. Assim. Como foi você? Assim? Minha semana foi ótima. Graças a Deus, só gratidão. Só foi suave. Foi assim mesmo. Não falei nada. Aí depois teve o lanche. Eu disse... a galera não sabe que eu sou intolerante à lactose. Trouxe logo um bolo de chocolate, outro bolo de cenoura. Eu disse, meu Deus do céu. Até nisso teve que se adaptar, porque agora tem que pensar em uma alimentação que senão também voa ele. Rapaz, eu sou visita, ainda sou visita. Batizar, não sei nem como correr, né? Batizou, amigo. Já foi. É lactose em tudo agora. Me colocaram num grupo. Leve sua marmita, né? Me colocaram num grupo e eu não sabia quem era o número, não conhecia ninguém. Só conhecia a Laura e Mal Grazi. Então, tá bom. Me colocaram no grupo e disse... Do nada. 4 horas da tarde. 4h30 da tarde de uma quinta-feira. Hoje tem PG, viu? Eu disse, não. Eu pensei que era ela que me mandou chamou mensagem. A gente de hacker. Vocês são hackers? Vocês são hacker? Pelo amor de Deus, como vocês conseguiram o meu número? Olha, eu não vou não, viu? Aí me ligaram, eu disse, não, você vai e tal, eu fui. Aí comecei a falar um pouco mais sobre a minha vida. Realmente, a gente começa a ter esse momento de distração, mas quando acontece assim, eu estou doente, eu não passei bem, alguém da minha família tá enfermo, a gente ora. Então a gente aprende também a orar assim, um pelo outro. Porque hoje em dia é fácil dizer, Deus abençoa, tudo bom, pastor? O senhor está bem, eu vou orar pelo senhor. Mas quando você, antes de dormir, dá aquela orada, você ora mesmo? Você ora para você? Entendeu? É esse papo que a gente conversa lá e tem a momento de oração. A gente interage muito, a gente vê a evolução da pessoa. Essa Luara, a famosa Luara, a hacker, ela tinha uma criança que não tinha criança, não, grávida, pelo amor de Deus. Mas é porque ela cuida de uma criança. Sim. Então, a gente começou a brincar com isso, e todo PG, e hoje eles não estão mais, né, ela não está mais cuidando dele. E a gente sentiu falta. Poxa, cadê essa história? De João. De João, o famoso João. Sabe quem é João? Tem que ir pro PG. Tem que ir pro PG pra saber. Eu não quero saber. Você sabe fazer publicidade. Sabe que João não sabe. Vai ao PG. E já fica aqui o convite pra ele ir, né? Quinta-feira, Já fica o convite. O senhor tem que ir. O senhor vai sair de lá,
quero ser jovem de novo. Como é que é? Eu não sou, não? Meu Deus. Eita, complicou, Alisson. Saia justa. Eu sou Vou passar no visita. INSS já. Sou visita. Brincadeira. Mas Olha, essa interação é muito... Para mim, me fez bem, porque eu acho que eu consigo hoje me abrir mais com desconhecidos. Sim. Eu trabalho com pessoas, mas são pessoas do meu convívio. Eu não tenho muito contato com pessoas de fora. Sim. Então, todo dia eu estou vendo lá aquela pessoa. Então, é mais fácil para mim eu me abrir. Ou então mesmo a dar... em cargo de chefia, você dá ordens. sim. É mais fácil. Mas você chegar e dizer, poxa, minha semana não foi tão boa. Ou desabafar um problema pessoal e você vê que as pessoas estão prestando atenção para você e vão orar por você. Então você sente aquela, poxa, caramba, estou confortável. Eu acho que esse é o ponto do PG hoje. É você entrar lá de uma forma e sair leve. Com risadas, rindo da vida do outro. As pessoas mesmo elas já estão lá, elas riem eles falam cada coisa, nossa, que barra ele tá rindo. E do problema, né? É isso. Jovem é pra isso, Estou né? falando de coisas desafiadoras e dando risada, né? Não, é muito interessante. Você tem que participar, todos os convidados. Olha aí. Isso. Vai ter. Já fez o senhor Já é fez a intolerante à propaganda. lactose? Aí. Oi? Não, o senhor pode tudo. Oi? O senhor é intolerante à lactose ou pode tudo? Só no seu PG lá, que eu sou intolerante. Intolerante, né? Tá bom. Eu Pegou posso. o gancho. Eu posso sim. Se tiver whey protein lá para poder servir pra Eita. gente. Ah, ele vai gostar. Vai ter, porque tem uma turma lá também que já foi influenciada. Tá todo mundo na academia. Na vida Todo mundo. fit. Perfeito. Aí eu quero aproveitar. A gente vai fazer um treino coletivo aí, viu? Vamos. Massa. Eu tenho espaço para levar mais umas 15 pessoas numa academia, que eu não vou falar o nome para não gerar. Divulgue logo. Só trabalho com nomes. na Smart Fit. Agora. Vamos sim. E dá pra gente fazer um bom treino. Eu gosto de treinar também. Não parece, mas eu gosto, né? Muito bom. Então você se sente bem. Pelo que você contou aqui foi... Ficou à vontade, ficou né? Ficou à vontade. Fato. Que bom saber que lá é um ambiente que você se sentiu acolhido. O pastor Fernando, que é o líder jovem... Potencializado. Potência, né? Potência, aquele abraço, amigo. Ele chegou lá contando que tinha... Rapaz, eu participei de um pequeno grupo que eu voltei para casa assim, sabe, daquele jeito. Ele disse que quando ele recebeu o convite para ir, de fato estava cansado da correria da semana. Ele disse, não, eu vou. E quando chegou, ele não queria mais sair de lá. Falei, rapaz, eu gostei demais. Aquilo para mim... Então, assim, parabéns a vocês aí. Ele entrou também na terapia em grupo, viu? Teve que falar dele. Desabafou. Teve que falar da semana dele também. Pois é, né? Eu fico imaginando o que ele falou. Né? Lágrimas e lágrimas, lágrimas e lágrimas. O que ele falou. E tá, vocês começam, só falando um pouquinho do passo a passo lá. Vocês cantam, tem louvor também, apreciam o louvor. Isso, a gente começa cantando, depois a gente tem um momento de oração, onde cada um faz seus pedidos, e a gente fica ali um tempinho, né, 2 minutos, cada um orando, e depois a gente faz uma oração coletiva. Depois a gente tem a famosa terapia em grupo, que é onde Sim. passa o maior tempo do PG, e depois a gente ouve um pouquinho da palavra de Deus. E ora também, e tem um lanche no final também. não pode Todo faltar, PG tem um lanche. lanchinho no final. É de lei. É cantar, é ter a terapia em grupo, é ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus e lanche também. Esse é o resumo. Como é que vocês avaliam o jovem também no aspecto do cumprimento da missão? A gente tem ali aquela mensagem de Mateus 28, né, 19, para fazer discípulos, né, de todas as nações. Inclusive, quando fala de todas as nações, de todos os povos, aqui já nos abre os olhos para que não haja nenhum tipo de discriminação, né? A mensagem tem que chegar para todos. E aí Deus conta também com jovens. Esses mesmos jovens que se reúnem no pequeno grupo, né, que compartilham essa experiência de como foi a semana, devem ser os mesmos jovens que, em algum momento, com essa unidade que existe no PG, se unem para poder também beneficiar o próximo que não está naquele pequeno grupo. Né? O que vocês pensam sobre isso? Em uma das ações, os PGs, a gente tem lema, né? Nas casas, nas ruas, nas igrejas. Sim. Né? Na casa, na rua, na igreja. Então, tem PG nas casas, tem PG na igreja e na rua. Nós fazemos ação, teve a da sopa, onde a gente distribuiu, né, sopa, cantou, orou, e também teve uma que foi bem interessante, inclusive até ele mesmo
participou, independente de ser batizado ou não. Sim. Fizemos cartas, não foi, Laura? Isso, foi no Setembro Amarelo. Fizemos cartas, cartinhas. Entregamos nas ruas, as pessoas E nas ruas. alguns colocaram o Instagram dos jovens, para quem Legal. quisesse entrar em contato, outros endereços, alguns números de telefone, porque se alguém se sentisse flexível para poder compartilhar a experiência ou pedir ajuda, né? Então, no ato, alguns orou com a pessoa, teve pessoa que eu abracei e quando eu pedi para fazer uma oração, ela se emocionou, começou a chorar, né? E teve gente que compartilhou do amor de Deus, convidou para ir para a igreja. Então, tem essas ações também, que é uma forma de trazer outras pessoas, de evangelizar também outras pessoas, porque essa experiência ela tem que se propagar, né? Tem que ser para, principalmente, eu acredito que principalmente para quem está fora. Para quem está dentro, é uma forma de se firmar, se fortalecer. E para quem está fora, é uma forma de conhecer que existe coisas boas ainda no mundo. E que ser cristão, gente, é muito bom. Muito bom. Ser cristão é maravilhoso. A gente tem essa, como o pastor falou, essa noção de que cristão é careta, não dá para se divertir. Gente, a gente se diverte tanto, a gente ri tanto, a gente passa por praticamente a maior parte do tempo sorrindo, né, brincando um com o outro. Então, lá você consegue ver de fato o que é ser assim um cristão, principalmente jovem, né? Você muda essa concepção que não tem seriedade, mas também você consegue fazer a missão de forma leve, feliz, contente e divertida. Que bom. Sim. A Grazi citou a ação do Setembro Amarelo, realmente foi muito impactante. A gente escreveu cartinhas, compramos chocolate e entregamos às pessoas, né, ali ao redor da igreja. E a gente acha que aparentemente é uma coisa assim muito simples, mas causa efeito nas pessoas. Inclusive, a gente repostou no nosso Instagram dos jovens uma jovem que estava afastada da igreja e ela estava morando ali perto da igreja, recebeu uma cartinha, se sentiu emocionada, tirou foto da cartinha e marcou a gente no Instagram. E quando a gente vê coisa assim, a gente percebe que estamos no caminho certo. O nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Então, o jovem também precisa estar envolvido na missão. Nós precisamos, sim, estar envolvidos. Ajudar as pessoas, salvar do pecado e guiar no serviço. Legal. Alisson, quando você se envolve assim, em alguma atividade que tem benefício ao próximo, mesmo, repito, né? Você mencionando que não faz parte ainda da igreja. Para a gente é como se fizesse, mas, né? Isso não vai. O que importa é o sentimento que vocês têm e a unidade de viver em comunidade. Como é que você se sente fazendo parte desse grupo e sai para beneficiar outra pessoa, né? E você vai em nome de Deus, né? Em nome de Cristo. Então, como eu já fui, né, fui batizado de outra congregação, eu saio com eles, eu me sinto igual, tipo, eu me sinto batizado. Sim. Porque a gente, um exemplo foi nesse sopão, eu não estava com uma correntinha pequena. Sim. Então, eu estava com um correntão de prata, de cruz e tal. E eu cheguei para um pessoal que estava na esquina, provavelmente coisas ilícitas. Uhum. E eu disse, pessoal, eu sou da Igreja Adventista Santos Dumont 1. Pronto. Eu lembro. Passou a fita. Estamos distribuindo aqui sopa. Vocês sintam-se convidados. Eles perguntaram, onde é? E saíram um grupo de 4 pessoas, 3 homens e uma menina, foram lá e pegaram a sopa. Então, é uma sementinha plantada, né? Sim. Que a gente pode não colher agora, mas com certeza lá na frente né, vai dar frutos. Então, fazendo essas ações, especialmente, eu me sinto mais próximo de Deus. Sim. Poxa, caramba, hoje eu saí e fiz a diferença na vida de alguém. Esse sentimento tão bom assim que é impagável, né? Você se sente radiante. Poxa, então é isso que Deus tem para minha vida, né? Eu posso mudar, eu posso dar uma direção a uma pessoa que talvez esteja fraca, esteja se lamentando da vida, queira tirar a própria vida, e naquele momento, né, Deus usa você de uma forma como... Eu cheguei numa casa, passando com todo mundo, eu me arrepiei na frente de uma casa. Essa casa tinha o esposo, a mulher e 3 crianças. O esposo estava comendo, assistindo futebol, e disse, caramba, como é que eu vou chegar aqui e dizer, com licença, eu tenho um chocolate para o senhor?
cheguei, fiquei olhando para ele. Se ele não olhar para mim, é um sinal. Ele não olhou para mim. Eu disse, Senhor, mas eu estou sentindo que aqui deu outro sinal aí. Aí a criança veio e tirou a atenção dele. Sim. Então, quando eu tirou a atenção dele, eu senti confiança de ir lá. Cheguei com ele, conversei. Entreguei para ele. Quando eu abracei ele, eu senti uma vibração. Né? Então, aí ele até me olhou assim estranho. Eu disse, Deus abençoa e saí. Eu acredito que o que eu escrevi na cartinha, eu não lembro o que foi, mas qual foi a cartinha, mas eu, com certeza dali saíram muitos frutos. Aquela casa azul eu ainda vou poder ver com os meus olhos ali. Que bom. Vocês perceberam que o cristianismo tem muito a ver com o outro? E a gente se realiza na realização do outro? É um tipo de alegria que, conforme você disse, é indescritível. Quando você consegue ser útil na vida de alguém, mesmo que você não está fazendo algo para si, e obviamente porque está fazendo para o outro, mas há um sentimento de gratidão e de uma sensação de bem-estar, né? Quando a gente consegue fazer isso pelo outro. Não seria esse o mesmo sentimento de Cristo? Com certeza. Sim. A vida de Cristo toda foi baseada em serviço, né? Serviço. Em servir. Sempre o outro, sempre o outro. Eu digo que quando eu ajudo o outro, isso me cura. Me cura. Às vezes eu estou passando assim por um problema. Primeiro que a gente esquece até os nossos problemas para ajudar o outro, né? E vai curando coisas assim impressionantes. Principalmente os sentimentos ruins, pastor. Porque o sentimento do egoísmo, do individualismo. Quando você abre mão de si em prol do outro, você vai curando esses sentimentos. E você vai aprendendo a perdoar, você vai melhorando vários pontos, vários aspectos. Que eu acho que é uma dificuldade gigante na nossa geração, né? De lidar com essas emoções, porque nós somos sempre induzidos à reciprocidade. E se a gente for ser recíproco, a gente não vai ser bom nunca. De fato. Né? Se a gente for ser recíproco, a gente não vai ser bom nunca. Então, quando você realmente serve, é uma sensação assim de cura gigante. E viver em comunidade é isso, é serviço. A Laura chega cansada, várias pessoas que estão ali cansadas, mas não, vamos fazer o PG, porque tem pessoas que realmente precisam daquele dia, precisam daquela terapia, né, Laura? Às vezes o tempo nem dá, mas não, vamos fazer. Às vezes não dá tempo nem de esticar tanto a lição. Sim. Não, mas você está precisando desabafar, vai desabafar, vai ficar aí a noite Às toda vezes a gente desabafando. fica pensando se deve fazer a terapia em grupo, porque o tempo está apertadinho, mas diz, não, é tão importante ouvir o outro. Tão importante ouvir o outro, que a gente não consegue abrir mão desse momento. Então, se a gente fizer isso, já é pregar o evangelho. Sim. A gente tem que ter a noção que pregar o evangelho também é as pessoas olhar para a gente e ver o que Cristo foi, o amor de Cristo, que é essa questão do serviço, né? Que é, como disse, você alimentar alguém, você ajudar alguém, você ouvir alguém, isso também é a missão, isso também é evangelizar. Vou fazer uma pergunta capciosa para vocês aqui. Veja, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 16, é um questionamento que os fariseus tinham, né, acerca de Cristo. Só para contextualizar, os fariseus eles eram a elite religiosa da época. Eles eram os intérpretes da lei, né? Mas eles falavam muito e não faziam praticamente nada. Quando Cristo veio, Cristo começou a inverter essa questão. Então, Cristo era visto como um escândalo, né? Aqui está escrito, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Claro, os publicanos eram indivíduos que normalmente estavam atrelados a algum tipo de serviço, com coletoria de impostos, não eram bem vistos. Muitas vezes estavam a serviço de Roma, né? E aí, quando Cristo chega, Cristo começa a trocar uma ideia, como diz o ditado, né? Com uma galera que os fariseus nem se aproximavam. Trazendo para os dias de hoje, como é que vocês veem, né, o jovem hoje levando o evangelho de acordo com o método de Cristo? Que é um método que ele se aproximava das pessoas,
E, de fato, essas barreiras que a gente muitas vezes tem, né? A barreira social, a barreira étnica para alguns, e a gente tem visto, né? Inclusive nas redes sociais hoje, a intolerância religiosa, a intolerância em vários níveis. Na época de Cristo havia também intolerância, mas ele chegou tratando esse assunto de uma maneira totalmente diferente. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele se sentava à mesa com diversos tipos de pecadores. E nós, jovens, temos que seguir o exemplo dele. É simples. É simples. É seguir o exemplo de Jesus. Ele andava com todos os tipos de pessoas. Nós não precisamos fazer acepção de pessoas. Nós precisamos amar e acolher também a todas as pessoas, porque foi assim que nosso mestre nos ensinou. Então, não importa o que a pessoa faça, ela vai estar inserida no nosso grupo. E é assim que deve ser. Penso dessa forma. Vamos lá. O que é mais fácil? Eu não quero ter certa conduta. Então, o que é mais fácil? Eu não andar com pessoas que têm certa conduta ou eu andar? Eu evitar. Evitar logo, né? Então, eu acredito que a ideia dos fariseus era justamente isso. Se eu andar com esse povo, eu posso acabar me misturando. Então, era uma forma mais fácil de ser santo. Né? Para ser santo, você faz aquela acepção, você não anda junto. Por quê? Porque nós somos influenciáveis. Tanto que, assim, talvez, há um tempo atrás, se ele andasse com essa galera que não tem os mesmos princípios que eles iam falar coisas que, para ele, tudo bem, fizesse sentido. E aí você vai andando com outra coisa, você vai tendo outras crenças, e aí aquilo ali já sobe um alerta. Não, isso aqui eu não concordo, né? Isso aqui eu discordo. E é um desafio justamente você ter esse discernimento, porque Cristo diz que a gente precisa andar. A gente não pode simplesmente excluir, não vou andar, porque senão eu vou fazer a mesma coisa de errado. A gente precisa ter identidade de caráter, saber o que somos e para que viemos, né? Mas sem descriminalizar. De hipótese alguma. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem medo de ter contato com aquela pessoa que às vezes tem vício, que bebe, que fuma, por medo de, primeiro, as pessoas julgar, né, aquele relacionamento, ou por medo de até acabar tendo o mesmo hábito que ela. Mas quando a gente tem identidade de caráter, quando a gente anda com Cristo, quando a gente está ali, sabe para que veio, a gente sabe muito bem que não há discriminação. Eu queria andar com ela e dizer assim, cara, vamos lá, vamos conhecer outra coisa, vamos ver outra vibe, né? Vamos ver o que é melhor para você. Não é porque eu sou melhor que ele, é porque a gente sabe, gente, que beber, o vício de álcool, o vício de cigarro não é bom, independente de você ser cristão ou não, né? Então, quando a gente encara essa questão de ser como Cristo, ter identidade de caráter, né, para saber que a gente vai ser preciso evangelizar justamente quem não sabe. E a gente vai precisar andar com todo tipo de pessoas, independente de religião. Uma vez eu estava com pessoas que eram de outra congregação que eu, lá no trabalho, e eu fui questionada por isso. Sim. Me perguntaram assim, você não é daquela igreja que guarda o sábado? Eu digo, sim. E por que você está sentada ali com aquelas pessoas que elas são de outra religião? E elas acreditam em outras coisas de você. E como era no horário de trabalho, mas para poder participar, você poderia sair um pouquinho. E eu fui convidada, as pessoas insistiram para que eu fosse. Sim. E aí eles disseram, por que você foi? Se você não é da mesma religião que elas. E eu olhei e disse assim, vamos lá. Se um dia eu quiser convidá-las para conhecer o que eu vivo, qual a moral que eu vou ter? Ela vai dizer, quando eu te chamei, você não veio. Então, eu também não vou para a sua. Então, a gente tem que ter sabedoria para poder lidar com essas coisas. Eu sei o que eu quero, tenho identidade, eu conheço o Cristo. Cristo, né? Porque a gente às vezes fala muito da religião, mas é Cristo. Está na Bíblia, eu vou seguir. Está na Bíblia, eu vou seguir. Então, a gente precisa só ter essa questão da identidade de caráter para andar com essas pessoas. Porque Laura precisa andar com Laura para me relacionar com Laura. Não é para salvar do pecado que há no serviço. Eu preciso andar com outras pessoas justamente que não têm essa concepção, né? E, de fato, esse andar não é fazer as mesmas coisas. Isso. Talvez não frequentar os mesmos ambientes, mas naquilo que é de comum. E, assim, comunicação é o básico. Dar um oi, falar com as pessoas. Eu acho que isso é... Educação, né? É o mínimo que a gente pode fazer encarando o outro ser humano. A despeito do que ele pense, da maneira como ele viva, eu creio que é cristocêntrico ter um polimento dessa forma, né?
tratar as pessoas, é claro. E também não custa nada esse andar, você sentar-se com a pessoa, conversar sobre outros assuntos. Eu acho que não tira nenhum pedaço sobre esse aspecto. Amigo, o que você pensa sobre isso? Acho que o maior a dificuldade é você ser uma pessoa cristã, você conhecer quem foi Jesus, alguns dos milagres, você conhecer o básico da Bíblia e dizer, poxa, olha os olhares que estão ao meu redor. Alguém da sua família que talvez não tenha a mesma religião e de repente olha assim para você está fraco. Eu tenho um exemplo pessoal que eu sou muito sem paciência. Eu perco a paciência muito fácil. Então, muitas vezes eu já fui criticado. Pô, mas você não é da igreja? Aí, às vezes, eu me sinto assim, constrangido. Assim, poxa, é verdade. Jesus foi aquela paciência toda. Deus é perfeito, fez tudo certinho. Eu conheço, mas eu sou falho nisso. Então, às vezes, quando a pessoa fala isso... As pessoas esperam perfeição de quem é cristão, né? Então, acho que a dificuldade mesmo do jovem hoje pregar é você não olhar as pessoas ao redor, e sim o seu alvo. Sim. Quem é o seu alvo? Não, o meu alvo é aquele grupo ou aquela pessoa que não tem Jesus. Então, o que as pessoas vão achar de você? Jesus não ligava para isso. Então, acho que você conhecer a pessoa um pouquinho, ter esse contato realmente, que o PG, né, mais uma vez puxando a sardinha, quinta-feira, 7h30. Será um líder de PG, viu? Quem sabe, né? Quem sabe? Amém. Quem sabe até um pastor da igreja adventista. Aí sim. Então, você ter esse contato, você consegue... Poxa, então aquela pessoa trabalha nisso, gosta daquilo e está dificultado nisso. Então, eu consigo chegar naquela pessoa que não é batizada, que é um convidado não meu, talvez não meu, talvez de Laura. Então, poxa, então eu vou ali. Então, Grazi, ela trabalha numa maternidade. Então, já tem um assunto aqui puxar. Uma criança recém-nascida, tal, Grazi. Você tem algum conhecimento, tal. Então, eu vou criando laços e esses laços vão me dar acesso àquela pessoa. Sim. E reafirmo, não tem que ligar para o que as pessoas estão falando ao seu redor. Tipo, olha ali, mas tá evangelizando, mas tá tudo errado em casa ali e tal, não sei o que. Esses olhares sempre existirão, porque as pessoas costumam observar bastante, né? Mas se esquecem de que aquele que aceita Jesus como Salvador não é um indivíduo que não foi feito uma espécie de reforma na mente, no sentido de tirou tudo e de repente é uma nova criatura, porque... Enfim, é a mesma pessoa, mas agora com uma tendência mais para o bem do que para o mal, né? Uma nova natureza pelo Espírito Santo, mas há um crescimento. Basta só observar os discípulos, né? Passaram 3 anos e um pouquinho com Cristo. Você vai ver Pedro, por exemplo, negando Jesus um pouco antes da morte de Cristo. E veja que Pedro, na mesma velocidade, dizia: eu vou contigo até a morte, negava veementemente aquele que ele prometeu que iria. Né? Então, mas é um indivíduo em crescimento. Cristo morre, ressuscita, bate um papo de novo com Pedro e diz: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí Cristo fala: então vai, cuida das minhas ovelhas. Não porque você vai amá-las de todo o coração, como eu amo, mas cuida porque você me ama. Então, cuida delas também. Transfira esse amor para elas. Né? Você vai encontrar o próprio João, né? Que é o discípulo do amor, mas era um indivíduo que tinha um temperamento complicado, entre outros. Então, mas essa é a vida daquele que aceita Cristo, porque está um processo de aperfeiçoamento. Né? Mas foram questionados e criticados também por isso. E foi, tipo, hoje a gente vê essas histórias, eu pessoalmente digo: poxa, Pedro tá em pecado. Tipo assim, ele negou Jesus. Como assim? Eu, pessoalmente, eu nunca disse: não sou da igreja, não. Eu sou. Mesmo com vergonha, poxa, vamos me julgar, mas é isso. Tipo, eu quando eu conheci a história de Pedro, eu disse: esse era um discípulo de Jesus, ele viveu uma coisa que, poxa, incrível. Ele estava com o Salvador. Sim. E ele conseguiu negar. Depois de tudo isso,
Na cara de Jesus ainda falou. Disse, não, isso aqui é mentira. Então... Agora, o lance era... você é um deles, né? Ele poderia ser morto também a qualquer momento. Não, sim. Mas não era justificativa, né? Porque Cristo disse assim, Pedro, você vai me negar. Avisou. Jesus já sabia. Pedro, não, quem disse? Eu vou contigo até o fim. Eu? Então, ele disse, não, Senhor, não, jamais. Ou seja, ele estava contradizendo Cristo como o próprio Deus. Quando ele nega, Cristo olha para ele. Eu disse. E ele caiu a ficha e chorou amargamente, porque ele percebeu que ele, de fato, era muito... não era tudo aquilo que ele achava acerca dele mesmo. E eu acho que isso é um grande momento para todos nós, né? Quando a gente para observar que nós não somos essa coisa toda que a gente acha que às vezes pode prometer para o céu e o mundo todo, quando na verdade nós temos os nossos desafios. Então, Pedro cresceu quando ele se reconheceu pequeno. Acho que todos, né? Que o ponto de todos assim que falharam, que era conhecido como segundo o coração de Deus e todos os outros, é isso, é o arrependimento. Que o problema não está em falhar, né? Mas não se arrepender, né? Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu quero ir para a igreja, mas é porque eu não estou pronto. Vou me preparar. Mas não, a gente vai se preparando lá aos pouquinhos. As pessoas que estão na igreja são pessoas que reconhecem que precisa melhorar, que dizem assim, Deus me ajuda a melhorar, eu quero tanto melhorar, né? Eu preciso tanto melhorar nisso. Você não se prepara em casa, se prepara lá, né? Lá, Porque em casa é mais difícil. Em casa é muito difícil. Até para o arrependimento a gente precisa de Deus, né? A gente não precisa estar pronto para chegar a Ele. A gente chega a Ele e aí Ele nos ajuda até no processo do arrependimento. Interessante esse processo. Né? A própria adoração também em comunidade, que tudo isso tem a ver. Uma história rápida aqui para a gente já ir para os finalmente daqui a pouco. Eu sempre tive vontade de conhecer um hippie, de conversar com um hippie. E tive algumas oportunidades. Eu tenho uma fita de slackline. Um dia eu vi alguém andando naquele negócio, falei, pronto, tá aí um negócio que eu quero. Vou aprender esse negócio aí. E aí eu comprei e tive algumas experiências. E a fita de slackline, para mim, era um momento de contato com pessoas. Obviamente eu armo, as pessoas aproximam, a gente bate papo. Aí, numa ocasião, não foi com a fita de slackline, eu viajava para uma igreja e creio que eu já contei para alguns aí, não sei se vocês, né, ouviram essa história. Tinha um casal de hippie à beira da pista pedindo carona. E eu pensei, paro, não paro. Parei o carro, né, para dar carona. Eu sempre tive o desejo de conversar um pouco, de entender por que eles vivem como vivem, né? Eu acho que a gente cresce muito quando a gente para avaliar a experiência do outro. E dei carona. Quando a esposa sentou-se no banco traseiro, o esposo no banco ao meu lado, ele perguntou assim para mim, o senhor é advogado? Eu estava de terno e gravata, né? Eu disse, não sou não. Dou mais uma chance para você. O senhor trabalha com vendas, enfim. Eu disse, não, eu sou um pastor. Ele, um pastor? E um pastor faz o quê? Falei, pronto, deu certinho. Ele quer saber o que eu faço. E eu quero saber o que ele faz. Então, aí nós tínhamos 40 quilômetros para viajar ainda. E ele me disse assim, o senhor sabe que eu não acredito em Deus, né? Eu disse, já ouvi falar que vocês não creem mesmo. Mas por que você não crê? Perguntei para ele. E aí ele discorreu e tal. A esposa participou também. Aí ele disse assim, por que o senhor crê? E foi dirigindo. E a prosa ficou tão gostosa que os 40 quilômetros foram se passando. Eu estava chegando já próximo da igreja e pensei, meu Deus, está tão gostoso o bate-papo que eu não queria parar. Veja, 2 ateus e um crente, né? Discutindo, falando sobre cosmovisão. Com todo o respeito. Aí eu disse assim, olha, se vocês quiserem saber um pouco mais do que um pastor faz, passem um dia comigo. E eles aceitaram o desafio. Oh, que maravilha. Era uma manhã de sábado. Ele disse, olha, eu estou indo para uma igreja. Se vocês quiserem acompanhar, no final do dia, eu os levo até o destino final. Eles iam para um lugar a 20 quilômetros depois da igreja. E fomos para a igreja. E aí, de repente, eu apareço na igreja com um casal de hippie. Que bom. Dread, alargador, enfim, né? Todo mundo ali. E eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou dizer? Que tipo de igreja e de cristianismo que ele vai conhecer, né? Então, foram bem acompanhados, se sentaram, entreguei Bíblia. Ele queria saber como é que funciona. Pronto. Pedi para que alguém acompanhasse, né, para a leitura da Bíblia também, para ajudar
procurar as passagens bíblicas. Concluiu o culto, pronto, era a hora de almoçar. Vamos almoçar junto. Levei para o almoço também. Saímos na parte da tarde. Aí, no final do dia, quando eu os levava para o destino final deles, ela disse assim: pastor, eu ainda não acredito, mas como é que eu faço para descobrir qual é o plano de Deus para mim? Legal. Assim, eu não consigo crer ainda por minhas forças, mas como é que eu descubro isso? Você pode me ajudar? Ou seja, eu passei o dia inteiro com um casal de hippies, né? Conversando, e assim, com todo respeito, e a gente estava risada, e eles falavam daquilo que eles queriam, eu também, para no final a gente ouvir de uma pessoa que ela tinha o desejo de, pelo menos, saber como é que é, né? A possibilidade de crer. Quando eu cheguei no ambiente da igreja, pode ser que alguns dissessem: puxa, o pastor perdeu o juízo agora, né? Mas eu pensei, bem, eu posso evitar de levá-los para a igreja para não sofrer nenhum tipo de... Todo mundo de uma forma diferente, vestido e tal. Mas eu posso, ao mesmo tempo, perder a oportunidade de bater um papo com... De mostrar um pouquinho quem é Deus, né? Isso. Então, foi muito produtivo. Eles levaram as Bíblias e tal, e a gente continuou se falando por um tempo. Depois eu perdi o número, o aparelho, e perdi o contato com eles. Mas, para mim, foi um dia fantástico, porque eu consegui conversar com 2 ateus de maneira muito respeitosa. E a gente conviveu ali tranquilamente, e foi muito bom conhecê-los e saber que existem formas diferentes de pensar sobre as coisas e que algumas coisas fazem sentido quando eles colocam assim no ponto de vista. Então, foi muito interessante. E eu queria estimular vocês também nesse aspecto, né? De vez em quando, conversar com aquele que não pensa da forma como você pensa. E não tem nenhum problema, de forma alguma. Cristo conversava com pessoas que pensavam coisas completamente contrárias. Mas havia o respeito, e em alguns casos, a pessoa acabava sendo convencida de que, de fato, ela precisava mudar a maneira de enxergar o mundo, né? E o pequeno grupo é um espaço para isso, né? Onde vocês abrem a Bíblia e acho que deixam um espaço livre para que as pessoas possam compartilhar. Eu agradeço vocês, fiz quase um sermão aqui no final, né? Agradeço vocês pela participação e queria apenas que vocês deixassem um recado para os nossos amigos que nos acompanham pela rede social acerca da vida em comunidade, né? Aliás, acerca de quem é Cristo e de como é interessante viver em comunidade, essa experiência. Cristo é o centro da nossa vida. Pode olhar lá e dar aquele recado, caso você queira. Cristo é o centro da nossa vida. Uma coisa que eu falo pouco também, mas é que por um tempo a gente acaba até se perguntando quem é Deus, né? Sim. Quem é Jesus? Eu já passei por essa fase. Foi um pouquinho da minha fase de adolescência. E quando eu descobri, de fato, quem era Deus, a minha vida começou a fazer mais sentido. Então, entender quem é Deus, entender o que Ele fez e o amor dele por mim trouxe mais sentido à minha vida. E hoje poder viver esse amor e conseguir passar esse amor para outras pessoas, que é a vida em comunidade, para mim também é muito importante. Entender quem é Deus e viver esse amor com outras pessoas faz todo sentido e faz toda a diferença na minha vida hoje. Então, o recadinho assim que eu deixo é que conheça Deus. Se envolva num grupo de amigos, se envolva num PG, e aí você vai conseguir ter essa sensação que a gente está passando aqui um pouquinho hoje. A vida em comunidade é muito importante. Às vezes a gente está inserido em grupos, mas se sente sozinho. E às vezes a gente realmente não está inserido em grupo nenhum. Então, quem sabe é a hora de se inserir num grupo, para que consiga se sentir melhor e consiga entender um pouco quem é Deus. Nas relações, a gente consegue entender quem é Deus, porque Deus é amor, e a gente consegue sentir isso nas relações sociais, o amor de Deus. Obrigado, Laura. Graças. O recado que eu quero deixar é que a gente falou muito, ele citou muito sobre não ser batizado, a gente cita, mas você, a Aline, o David, todos os outros que ainda, de certa forma, ainda não tiveram o batismo, a imersão, né? Vocês fazem parte da nossa comunidade. Para a gente, vocês já moram aqui. Então, isso aí é só um detalhe, tá? Vocês são parte, vocês são pessoas que a gente se relaciona, que a gente tem prazer em conviver. O PG,
é um lugar onde tem várias pessoas de coração aberto para compartilhar um pouco, para acolher cada um de vocês, para realmente ter interesse e aí, nos seus problemas, nas suas alegrias, nas suas conquistas, nas suas vitórias, em ajudar de verdade, de forma verdadeira, como Cristo se interessou pelas pessoas. Então, quem ainda não participa, que participe. Quem já participou e saiu, que retorne, mas que vocês possam realmente viver essa experiência. Ok, meu brother Alisson. Olhando para aquela câmera ali, Alisson, daquele recado cabeça aí. É isso. Para tudo tem o primeiro passo, né? O primeiro convite, né? A primeira ideia. Então, se permita dar esse primeiro passo. E não tem problema de você ir da forma como você está vestido, né? Olhe para mim, eu uso adornos e lá não pode usar adornos, só relógio. E a única coisa que eu não uso, que é relógio. Então, lá você vai se sentir acolhido, né? O PG, especialmente Santos Dumont, quinta-feira, Rua Major Corpiniano, 7h30. Estejam lá, não faltem. Então, tem esse laço, tem esse primeiro passo lá, esse primeiro contato lá. E com certeza Deus vai falar com você e vai tocar em alguém para ser instrumento e para te mostrar, né, que esse primeiro passo que você deu não foi em vão. Então, só continue. Alisson, quem é Jesus para você? É tudo. É a base de tudo. Eu sempre tive na minha família católica, né, estritamente todo mundo católico, né, por parte de pai que temos esse lado evangélico. E então, eu sempre fui criado muito assim, Deus, igreja. Eu fiz a primeira Eucaristia, a primeira comunhão. Então, sempre foi muito Jesus. Então, ele foi sempre muito presente na minha vida, mesmo em outras religiões, outras congregações. Então, isso para mim sempre foi muito comum. Né? Não que Jesus Cristo seja comum, mas que ele precisa se tornar comum, né? Principalmente no mundo de hoje. Então, ele para mim é tudo. Eu sempre brigo, sempre, me afasto da igreja, sempre tenho minhas birras, mas do nada eu penso, cara, eu só estou aqui por causa de Jesus. E eu sempre agradeço todas as conquistas, todas as lutas e todas as derrotas que fazem também parte de uma luta, essa questão de ter Jesus comigo. Eu uso, aqui tem Jesus, então é Ele, né? Independente de como eu estou trajado, né? Sim, tudo por Ele. Alisson, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu testemunho, enfim, por tudo que você tem vivido lá nessa comunidade. Creio que você vai abençoar muita gente, assim como os demais membros daquela comunidade têm feito. Tá? Grazi, obrigado também por ter aceitado vir aqui. Imagina a correria que foi. Laura também, Deus abençoe ricamente você, né? Amém. E o seu ministério. Quanto a você, eu espero que você também tenha a mesma experiência que nós estamos tendo aqui da vida em comunidade. Busque uma igreja adventista mais próximo de você. Se você é jovem, as igrejas geralmente têm um grupo de jovens ali para poder fazer um acolhimento. Se é adulto também tem, se é criança, adolescente, nós temos grupos específicos para esse acolhimento. E venha viver essa experiência conosco, não somente a experiência de vida em comunidade, mas a experiência de aceitar Cristo como Salvador pessoal, entregar a vida para Ele e seguir os planos dele. Um forte abraço para você e a gente se encontra em breve, nesse mesmo horário, né? E nesse mesmo canal. Até mais!